Olá, pessoal! Eu espero que tudo esteja bem com vocês. Nesta segunda noite de nosso colóquio, nós teremos mais uma convidada muito especial. Ela é doutora em Ciências da Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola da Indústria Criativa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a nossa Unicinos. Ela realizou estágio doutoral no Department of Art History and Communication Studies da McGill University, na Califórnia, com bolsa financiada pelo programa Doutorado Sanduíche no Exterior da CAPES. Ela é mestra pelo mesmo programa da Unicinos e bacharela em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, faz parte da equipe da Unicinos no projeto The Future of Workers in the Global South, com financiamento da University of Witwatersrand, Johannesburg, na África do Sul, com a pesquisa Click Farm Platforms in Brazil and Colombia, Conditions of Work and Workers Organizing, e também colaboradora do Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade Algarve, de Portugal. Ela é integrante do Cult Pop, Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias, laboratório de pesquisa certificado pelo CNPq da Unicinos, tem interesse e atua principalmente nas seguintes áreas: culturas urbanas, formações identitárias, territorialidades, performances do e no rock, cenas musicais, gêneros musicais, pesquisa biográfica e memória. Confiram agora a palestra de Carol Govari, que vai abordar o tema Estudos biográficos sobre a música pop. Deixem sua participação, seu oi, no chat, e no final da fala da Carol, cliquem no link disponibilizado na descrição do vídeo para acessar o debate ao vivo com nossa palestrante, tá certo? Bem, sem mais delongas, com vocês, então, Carol Govari. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a galera do Cult de Cultura pelo convite. É muito bom participar do evento mais um ano. Fico muito feliz de estar aqui no colóquio. E é sempre muito legal mesmo dialogar com o pessoal de outras artes e tudo. Eu trabalho com música, então aqui eu acabo conhecendo galera que trabalha com outros tipos de arte mesmo, né? E então é isso, eu estou muito feliz de estar aqui. E hoje eu vou conversar com vocês sobre estudos biográficos sobre a música pop, que é um dos temas que permeia toda a minha atuação como pesquisadora, como jornalista, né? Eu sou jornalista graduada pela Universidade Federal de Santa Maria e eu fiz mestrado e doutorado na Unicinos. Então, durante o mestrado e durante a minha tese, durante o meu doutorado todo, eu acabei desenvolvendo algumas técnicas sobre pesquisa biográfica. Biografias é algo que eu consumo muito, talvez seja a minha leitura preferida, eu acredito, minha leitura preferida é o que eu mais consumo, assim, de tudo. Eu confesso que eu peco um pouco em quadrinhos, em romance, é, ficção, assim, eu acabo pecando um pouco porque eu fico muito, muito focada em biografias e meio que inevitavelmente isso se tornou meu objeto de pesquisa, a minha metodologia de pesquisa, né? Eu trabalho com rock, especialmente, eu trabalho com gêneros musicais, especialmente rock gaúcho. Então é sobre isso mais ou menos que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. A minha tese de doutorado, que eu defendi em 2020, ela se chama Duas Notas Chegam para Mim, Dois Acordes Repetidos Sem Fim, a Constituição Musical, Midiática e Identitária do Rock Gaúcho na década de 80. Então, nela eu tentei entender que rock é esse que está no rock gaúcho, né, com referência de outras gerações e de outros gêneros musicais, e também entender como que essa categorização do rock gaúcho ela podia funcionar como um gênero musical, né, mostrando esse rock que tentou se diferenciar e se posicionar meio que paralelamente ao B-rock dos anos 80. Eu vou chegar lá então para a gente conversar um pouco, tá? Acho que eu vou voltar um pouquinho e como eu cheguei nas biografias, como eu cheguei nos métodos
que trabalham com esses estudos sobre biografias e música pop e tudo. Eu trabalhei no mestrado com inspiração etnográfica, então acabei trabalhando com algumas técnicas de entrevistas da etnografia, né? Como eu me formei em jornalismo, então é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de fazer entrevista, então. E essas entrevistas, eu passei da entrevista fechada para a entrevista semi-estruturada e para a entrevista em profundidade, as entrevistas abertas, até chegar no doutorado que eu fui começar a trabalhar com as entrevistas biográficas especificamente, né? Eu vim justamente dessa entrevista semi-estruturada, né, que não era mais uma entrevista fechada com perguntas prontas, era só com algumas sugestões sutis de algum tema para o, né, entrevistado desenvolver. E no doutorado eu acabei pulando disso tudo e fui para biografia mesmo, né, para entrevista biográfica. Junto com a entrevista biográfica, com a pesquisa biográfica, eu acabei desenvolvendo algumas outras técnicas e outros métodos, que seria a memória, né, a história oral, junto com o método biográfico e também a pesquisa documental. A memória, no caso, ela também ela atua como um ângulo teórico, metodológico, porque como eu queria trabalhar com identidades, né, seria uma constituição identitária apoiada na memória, né? Porque a memória ela faz com que a gente consiga entender um pouco as coisas de uma forma mais plural, né? A pluralidade justamente dos sons desses atores sociais e a memória ela me faz conseguir ligar questões identitárias para analisar esses dados. Então ela meio que é teoria e metodologia também. Não sei se ficou claro, mas eu posso voltar um pouquinho nisso depois também. E junto com a memória, tem também, né, são nomes diferentes, mas acabam trazendo técnicas diferentes, que seria a história oral também, que dialoga com o método biográfico, né, que explora também essas relações entre história e memória. Então tudo, né, tem bastante relação. E a história oral, ela também acaba colocando em evidência a construção desses atores sociais, da própria identidade e essas relações deles com o passado, né? Essa relação entre presente e passado, que quando a gente trabalha com memória, é algo que é um movimento que a gente faz, né, de relação entre presente e passado. E eu acabei fazendo um mix de todos esses métodos para chegar à pesquisa biográfica. O método biográfico em si, eu sempre acabo comentando que eu fiz um curso na UFPE em 2017 com uma socióloga alemã, que é a Gabriele Rosenthal, que ela trabalha com aplicação do método biográfico. Aqui deixa eu aproveitar, estou com vários livros aqui para ir mostrando um pouquinho, mas esse livro aqui, esse aqui é o Esse é a pesquisa social interpretativa, que tem algumas técnicas também de, de pesquisa biográfica, que é muito útil. Eles foram, inclusive, lançados pelo selo da EdPUC, aqui, da editora da PUC. E História de Vida Vivenciada e História de Vida Narrada, que esse aqui é o principal livro que eu acabei usando na construção da minha tese. Esse livro é muito bom para entender o método biográfico e para servir como quase um roteiro mesmo, sabe? Eu usei muito ele sobre né, os princípios da realização da entrevista, a escuta atenta, escuta ativa, que é uma coisa muito importante quando a gente trabalha com isso, né? E então, justamente, né, o método biográfico ele tem isso, né, dessa solicitação de relato relativamente geral, por exemplo, né? Quando tu não tem uma pergunta formulada, uma pergunta pronta para, né, eu não chego com perguntas prontas. Então, a entrevista biográfica, no meu caso, né, eu acabei fazendo uma adaptação da solicitação de relato da Gabriele Rosenthal,
que seria, por exemplo, eu queria pedir que tu me contasse tua vida, todas as vivências que foram importantes para ti, a tua relação com a música, tu pode levar o tempo que tu quiser, eu não vou te interromper. Só no final, talvez a gente volte a alguns tópicos que eu vou anotar durante tua fala, sabe? E isso faz com que é muito relativo de pessoa para pessoa. Por exemplo, quando tu faz uma solicitação de relato relativamente aberta, alguém pode começar dos 2 anos de idade, alguém pode começar dos 15 anos. Então tu não sabe também o lance de tu estar muito disposto a ouvir, né? Porque tu não vai interromper aquela pessoa. É uma sessão muito terapêutica, né? A entrevista biográfica, ela tem essa dimensão terapêutica também da fala, porque quando tu fala, tu se relaciona com aquele ato novamente e uma memória puxa a outra. A gente sabe disso, né? Tipo, eu tô aqui falando, falando, e quando eu tô falando eu vou lembrar de outra coisa e eu vou acabar verbalizando isso também. Então isso acontece muito durante a entrevista, durante uma sessão de terapia e durante uma entrevista biográfica mesmo, né? Então é muito o lance da escuta atenta e da escuta ativa é uma das principais coisas, assim, para tu também ajudar essa pessoa, esse entrevistado, esse autobiógrafo, como ela chama, a estimular esses processos de recordação, né? A tua posição corporal, a linguagem não verbal também é muito importante, né? Quando tu tá fazendo esse tipo de entrevista biográfica, porque como tu não tem muita troca, a pessoa, não, né, se tu tá meio perdido, tá olhando pro nada, ou pega teu celular e, sabe, isso bloqueia o relato da pessoa. Ela, pô, tá sendo interessante ou não o que eu tô falando. Então, essa linguagem não verbal também, ela acaba sendo muito importante durante a entrevista, durante a realização da entrevista em si, né? E também a questão de tu solicitar tematicamente anterior ao que tu quer saber. Ela dá um exemplo, assim, por exemplo, não sei lá. Eu quero saber. Vou bolar alguma coisa aqui agora. Eu quero saber quando a Graforréia lançou o segundo disco. Eu quero, né, saber sobre essa história, mas eu vou pedir então para começar para o Frank Jorge, por exemplo, que foi um dos meus entrevistados. Eu estou dando um exemplo aqui, não surgiu esse assunto, mas é um exemplo agora. Eu vou solicitar que ele me conte a partir de como é que foi a gravação da primeira demo, como é que foram as primeiras gravações da banda, até ele chegar na gravação desse segundo disco, no caso, sabe? Então é isso. E aí, durante esse relato, eu vou tomar algumas notas para tentar fazer alguma pergunta mais sutil, né? Sempre tudo muito sutil, é um exercício bem interessante. Eu entrevistei umas 20 pessoas. Então tu vai melhorando também com o tempo, sabe? É um método que tu, na aplicação dele, tu vai melhorando e acho, né, eu no meu caso sou meio obsessiva com isso, assim, eu gosto muito de biografias, então me interessa muito saber sobre a vida das pessoas, assim, né? Não sobre um fato específico, né? Como que ela se tornou né, como se tornou aquele artista, como aconteceu até chegar lá no caso, sabe? Então, outra questão importante que seria a questão da seleção desses entrevistados, né? Se eu vou falar sobre música pop em geral, se eu vou falar sobre uma cena específica, se eu vou falar, né, a seleção de quem tu vai entrevistar é muito importante também. No meu caso, não foi uma seleção aleatória, foi uma seleção meio que de pessoas que se sobressaíam em outras falas. Por exemplo, 5 pessoas falaram o mesmo nome. Esse nome, aquele lance que eu comentei anteriormente da dimensão social, né? A memória, ela trabalha não só com o indivíduo, mas com a sociedade. Tem reflexos da sociedade naquela fala, né? Que a pessoa tá naquela narrativa. Então, quando 5, 6 pessoas falaram sobre um mesmo ator social, o mesmo músico, o mesmo cinegrafista, o mesmo hold, essa pessoa tem certa relevância nessa sociedade, então eu vou falar com essa pessoa. É esse o ponto, sabe? Então é nisso que eu acabei fazendo essa seleção de autobiógrafos, como a Gabriele Rosenthal chama. Nisso eu acabei criando 3 instâncias, que seria de mídia, mercado, / produção e os artistas, né?
E também, daí, já vou voltar um pouquinho nisso daqui a pouco, mas nessa seleção dessas pessoas, essas entrevistas, por exemplo, várias pessoas falaram sobre uma mesma pessoa, tentei falar com a pessoa, não deu certo. O que que eu faço? Ou também não deu certo, ou também, por exemplo, a pessoa pode ter morrido, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Carlos Eduardo Miranda, né? O Miranda morreu, foi bem um baque, assim, foi bem difícil. Eu estava em contato com ele para fazer entrevista e acabou que, né, não deu tempo, assim, foi bem, mas praticamente todo mundo falou dele, sabe? Ele era uma figura muito importante. Então, como que eu vou falar do Miranda se eu não conversei com ele, sabe? Então, outras narrativas, eu não tive a narrativa dele, mas eu tive a narrativa de outras pessoas para construir o papel dele na minha pesquisa, né? Além das entrevistas, por exemplo, eu não consegui entrevistar todo mundo, né? Todas as pessoas que eu queria, e também nem tive tempo, ou, por exemplo, né, o Miranda morreu, mas algumas pessoas não quiseram na entrevista, ou não consegui. Enfim, aí o que eu fiz, eu trabalhei também com as próprias biografias, no caso. História de um Bom Fim, esse livro aqui do Lúcio Fernandes Pedroso, que é um livro muito bom, é da dissertação de mestrado dele, ele é historiador. Então isso é legal, eu trabalho muito com esses métodos da história e da sociologia, né? Na comunicação é engraçado, eles inclusive já me perguntaram se o que eu estou fazendo é comunicação, antropologia, é uma pergunta que sempre surge e eu acho engraçado. Mas, mas esse livro do Lúcio me ajudou muito na contextualização. Então é um livro muito bom para entender aquele momento e também além do a gente está falando de estudos biográficos, não só livro, mas o filme sobre um Bom Fim do Boca Migoto me ajudou bastante também, porque eu acabei pegando alguns relatos do filme também, sabe? Então não consegui falar com todas as pessoas que eu queria. E aí eu fui atrás de literatura, fui atrás das biografias e dos filmes. Outro caso, Humberto Gessinger, por exemplo, não não quis dar entrevista, falou que estava cansado sobre esse assunto e tal. Me mandou um livro, ótimo, né? Foi bom, muito bom também. Acabei tirando bastante material daqui. Biografia do Júpiter, Flávio Basso, que também morreu, né? Então, o Cristiano Bastos escreveu essa biografia sobre ele, acabei usando. Olha só, essa vocês conhecem. Do Caçador de Fãs, da Lari, da dissertação dela, do livro, muito bom, inclusive. Tá por aqui, bonitinho, né? Opa. Que mais? Daí não só biografias, né? Como livros jornalísticos também. B-Rock, rock brasileiro dos anos 80, do Arthur da Pieve. Esse livro o Arthur me mandou em 2014. Olha só, nem imaginava que eu ia fazer minha tese. Eu tava entrando no mestrado. Foi muito legal conhecer ele foi extremamente gentil e acabei entrevistando ele para a tese também. Ele é uma pessoa muito importante para mim na questão da pesquisa e do jornalismo. O Dias de Luta, o Rock Brasil dos anos 80, do Ricardo Alexandre também, que é outro livro que, para a questão da contextualização histórica, né? Na comunicação, assim, a gente viu que o rock não foi muito abordado cientificamente, será que, não sei se é essa palavra, mas assim, na comunicação é uma coisa um pouco mais recente, assim, o rock gaúcho, né? Então, o que eu fiz foi tirar textos, contextualizar da onde eu tinha acesso, né? Com materiais jornalísticos, com esses livros, o material jornalístico, eu digo, da mídia da época também, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E o do Júlio Reni, também acabei não falando com ele, também do Cristiano Bastos, essa biografia dele. O Júlio Reni foi é um importante ainda, né? Artista da cena. Então
O livro dele, eu não conversei com ele, mas eu utilizei o livro, né? Isso que eu falei desse mix das entrevistas com as biografias, com a pesquisa documental. Isso acaba entrando também na pesquisa documental, né? Que é outro método que dialoga com a pesquisa biográfica, história oral, memória, né? Tudo acaba se juntando para escrever, não escrever uma biografia, mas escrever biograficamente sobre um assunto, né? Então, na pesquisa documental, acabei tendo acesso ao material de arquivo do Carlos Gerbasi, o Juarez Fonseca, que é jornalista musical também, acabou me cedendo muita coisa, e o Arthur da Pieve também me mandou algum material. Então, é isso, como é que eu vou falar de uma cena que eu não vivi, que é uma cena que não existe mais, que, por exemplo, na minha dissertação de mestrado eu trabalhei com, com observação participante. Eu estava lá o tempo todo, eu trabalhei sobre, né, com shows da Cachorro Grande, então eu estava lá com eles, shows, passagem de som, tudo, né? Tava vivendo aquilo. Eu escrevia vivendo aquilo, né? Era um diário de campo. Então, como é que eu ia trabalhar, como eu ia fazer para escrever sobre uma cena que eu não vivi, com atores sociais que eu não convivi. Então, é diferente, foi um exercício muito diferente, foi muito gratificante fazer também. E como é que no final das contas eu juntei tudo isso, né? Eu criei categorias de, né, tentei ver o que se destacava dentro da entrevista em si e se relacionava com outras entrevistas e fui criando categorias para fazer análise, né, do conteúdo. E uma coisa que acaba se sobressaindo muito na minha pesquisa sempre é que ela vem do empírico, né? Eu não arrumo um problema e vou atrás de resolver esse problema. O meu empírico me dá o problema e aí eu vou procurar teorias que me ajudem a resolver, né, esse problema. Então, o conteúdo das entrevistas, o conteúdo das biografias, né, o conteúdo me deu o problema de pesquisa, no caso, sabe? Que aí eu fui tentar entender essas questões do rock gaúcho como gênero musical, como cena, entender essa constituição dele, especialmente em Porto Alegre, né? Então tem muito a ver, né, esse movimento de entrada e saída de campo, ele é sempre muito importante quando a gente está fazendo uma pesquisa, né? Eu acho que outra coisa importante que eu acabei não falando aqui, que é a questão dos festivais, né? Teve um festival Rock Unificado que eu acabei descobrindo também durante, né? Sabia já disso, mas acabei investigando melhor durante a pesquisa e tal, o Festival Rock Unificado, que acabou virando. Bandas dali foram selecionadas para gravar a coletânea Rock Grande do Sul. Então, tudo isso acabou aparecendo na pesquisa para entender como é que esse rock tomou a proporção que tomou no estado. E é meio que um objeto de nostalgia, talvez. Não sei se é nostalgia a palavra, né? O rock gaúcho aqui, ele é amado e odiado quase que na mesma proporção. Então, por isso que eu acho muito interessante acabar investigando ele, né? E no final das contas, o que eu fiz para entender biograficamente, assim, o rock gaúcho, foi criar uma categoria, né? Uma não, né? São, na verdade, três categorias, né? Que a primeira seria as questões temporais e espaciais. Como eu comentei aqui, eu tenho o livro, né, do, do Lúcio, que ele localiza muito, e eu acabei, nas entrevistas também, né, eu acabei vendo isso, né, que se localiza muito no Bonfim, na década de 80, essa efervescência cultural que aconteceu no bairro, né, consolidando uma nova cena musical, o surgimento de bares na época, né, Scalero, o Ocidente especialmente, né, foi uma cena muito constituída em torno do Ocidente, entre outros bares ali, e a Vortex também dos Replicantes, né, que atuou como espaço e também como mídia gravadora, né, porque a Vortex gravava as bandas
Então ela reaparece em outras categorias também, não só como banda, como mídia, como local, né? Então o rock gaúcho ele acaba, né, tem muita mistura. A questão da estética a questão da estética, da atitude, da sonoridade, né? Que seria aquela linguagem debochada, meio pornográfica, às vezes até meio escatológica. Um vocabulário totalmente identificável como rock gaúcho. Tipo, de tu ouvir uma música assim, tipo, putz, isso aí é rock gaúcho. Ou a música começa, tu já sabe que é rock gaúcho, sabe? Então ele é muito rápido, a gente identifica o rock gaúcho muito rápido por causa da sonoridade também, né? Esse som de garagem, essa coisa meio tosca, esse apreço pelo ruído, né? Esse som tosco, essa antitécnica que acaba sendo muito apreciada, né? E também o diálogo com muitos outros gêneros musicais, como o punk, o brega, o rock britânico, a Jovem Guarda também, né? A Graforré tem muito disso, acaba dialogando muito com a Jovem Guarda. E a outra categoria seriam esses espaços midiáticos, né? Porque acho que eu não comentei isso, mas claro, né? O rock foi o gênero musical carro-chefe da indústria nos anos 80, então ele tinha uma mídia favorável a ele, né? Todo mundo acabava sempre escrevendo sobre rock e os programas de televisão também, então, né, foi muito fácil o contato com as gravadoras e as emissoras, o rock estava sempre na mídia, né, até a chegada do sertanejo ali nos anos 90. Então isso fez com que o rock tivesse na mídia o tempo todo na década de 80, ali a partir de 82, quando, né, a Blitz estoura e tal, até o final dos anos 80. E aí, as bandas daqui também começam a ir para o eixo Rio-São Paulo, né, para participar desses programas de TV. Vários programas ficam super famosos, várias participações das bandas daqui ficam super famosas, viram até viralizam, que nem, por exemplo, Eu Quis Comer Você, os Cascaveletos cantando Eu Quis Comer Você na Angélica, né, que é uma coisa que o pessoal foi descobrir agora há algum tempo e viralizou e tal, esse tipo de coisa. Então, então a mídia é muito importante. Em Porto Alegre, especificamente, a Rádio Ipanema, né, que foi muito importante para essas bandas que estavam começando, a Rádio Ipanema e a Zero Hora, que cobria muito isso, né? Eu conversei com o Juarez Fonseca, que trabalhou na Zero Hora, e acabou me cedendo muito material da pesquisa, da própria pesquisa dele para o livro que ele está escrevendo. E então a gente vê essa mídia muito ativa para o rock ter se tornado o que ele tornou, sabe? Especialmente em Porto Alegre. Então acaba que eu acho que meio que, assim, o que eu queria mesmo conversar assim com vocês, especialmente sobre essas pesquisas biográficas, é que a gente junta, no meu caso eu juntei, vocês viram, eu juntei muitas técnicas de diferentes métodos para tentar entender o meu objeto de pesquisa, né, que seria o rock gaúcho, né? Então foi isso, juntar técnicas de diferentes métodos para tensionar com os referenciais teóricos, né, para tentar justamente depois aprender esse problema de pesquisa. E no meu caso foi algo muito satisfatório. É trabalhoso, né? Não vou falar que não. Trabalhar com um método biográfico, fazer um estudo biográfico, mas como eu comentei, é minha leitura predileta e eu gosto muito de ficar focada e trabalhar muito, manusear, entender a vida desses artistas. Então, eu fico muito feliz que a própria pós-graduação tenha me proporcionado a trabalhar com isso, assim. Então, eu espero que tenha sido interessante para vocês também, tenha sido uma fala legal. Se vocês tiverem dúvidas, vou estar por aqui. E vocês também me acham Twitter, Instagram da vida, por aí, assim, é só jogar @Carol Govari, vocês me acham, e-mail também é arroba Carol Govari não, né? carolgovari@gmail.com. Estamos aí para conversar, tô disponível, trocar, falar sobre discos, sobre livros, sobre música, sobre pesquisa, sobre música pop, sobre cultura pop. Seria isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos falamos em breve. Obrigada.